tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a sua mão. E ele estendeu, e ela foi restituída, e ficou sã como a outra. Amém? Glória a Deus. Amados, pode baixar um pouquinho mais se quiser, não, amém? Eu já preguei essa palavra, já li, reli, e esses dias eu fui ministrado de uma maneira poderosa sobre esse capítulo e essa pequena passagem, pequena, mas de tão grande valor. Uma das coisas mais fantásticas que nós temos, que o ser humano tem, são os sentidos. É você poder acordar e a sua esposa está fazendo o café da manhã, ou o seu pai, ou a sua mãe, e você sentir para aqueles que gostam, aquele cheirinho de café, e aquilo ali entra pelos seus dutos nasais, e você acorda dizendo: o café está na mesa, a tapioca e o ovo está na mesa, amém? E logo você parece que vai sentindo o gosto daquilo que o seu nariz está cheirando, o seu paladar vai ficando aguçado, você vai começando a salivar, sentindo o gosto, e entra outro sentido, é você ouvir os pássaros cantando de manhã, é você abrir os seus olhos e poder enxergar a beleza de um dia ensolarado, ou agradecer a Deus pelas nuvens negras, mas carregadas de água, que regam todo tipo de vida que precisa de água, porque água é vida. Os sentidos são maravilhosos, mas o sentido do tato, do toque, às vezes é tão desprezado. Não se ouve tanto falar, se ouve mais falar de uma cegueira, de uma surdez, de uma pessoa que emudeceu, mas a capacidade de tocar é extraordinária, de sentir o calor ou a frieza, de poder agarrar, de poder abraçar, de poder trazer ou de poder repudiar, a capacidade de tocar. Jesus estava em um sábado na sinagoga, e de repente ali se encontrava um homem que não poderia estar ali de qualquer maneira. As pessoas que eram defeituosas, elas não podiam estar em lugares aonde a palavra de Deus se pregava com uma reverência tal e uma santidade tal, e essa santidade repelia o imundo e não trazia o imundo, porque eles tinham, aqueles que tinham algum problema, alguma deficiência, como imundos. Eles não poderiam contemplar a glória de Deus e louvar a Deus no templo em Jerusalém. Então eles poderiam ir para a sinagoga, era liberado que eles fossem para a sinagoga, mas mesmo assim na sinagoga havia um canto especial reservado para eles, o canto dos defeituosos, o canto dos paralíticos, o canto dos leprosos, o canto daqueles que são desprezados, o canto daqueles que não têm nenhum valor, estão ali porque tem que estar ali, afinal de contas não podemos ser tão duros assim, somos uma sinagoga, somos uma igreja. E aquele homem estava ali, se levado à força, talvez, ou se pela sede, pela fome, sabendo que Jesus Cristo estaria naquele lugar, e naquele dia havia uma multidão ali. Ele foi, e Jesus começa o seu discurso falando sobre o sábado. Se no sábado, isso aí, essa proposta que ele coloca, analisando a dureza do coração de cada um
que estava ali era uma proposta que no judaísmo chama-se a indagação da vergonha. Ou seja, ele estava propondo a todos os fariseus, escribas e todos aqueles que eram zelosos da lei naquele lugar, quase não um enigma, mas uma pergunta que expunham eles a vergonha: é lícito curar no sábado? É lícito deixar uma vida sofrer no sábado ou dar a vida? Porque a religiosidade do sábado tinha sobrepujado a vida. Era mais importante cumprir a religiosidade ou um ato cultural do que salvar a vida. E às vezes nós somos assim. Às vezes eu já disse isso aqui e torno a dizer e vou dizer 1000 vezes, às vezes nós somos tão biblicistas que esquecemos de ser bíblicos. Nós queremos ser biblicistas, mas pastor, porque está escrito, e nós lemos com os nossos olhos, nós lemos com as nossas capacidades de elocubrar e puxar tudo para nós, tirando vantagem ou puxando a sardinha para o nosso lado. Não lemos e não executamos com os olhos de Jesus. Às vezes a gente diz assim: nossa, por que eu vou falar com aquela pessoa? Se aquela pessoa ali representa um escândalo ou a imagem do mal, e se alguém me ver com ela, danou-se. Meu filme queimou no céu e na terra. Porque nós lemos e esquecemos o que Jesus Cristo faria nesse lugar. Preste atenção: toda vida que você se encontrar em uma situação de dúvida, pergunte: o que Jesus Cristo faria nessa situação? No meu lugar, o que faria Jesus? Curaria ou mandaria, desprezaria e mandaria para o inferno? Esse homem está ali e Jesus, analisando toda a situação, manda que aquele homem venha se levantar. Às vezes nós nos sentimos assim, no canto da parede, incapazes de tocar, incapazes de sentir, incapazes, todo tipo de incapacidade de se locomover, de perceber, de tatear, se encontra em nós. E ficamos ali no canto da parede como se Jesus não percebesse a nossa vida. Ficamos ali no canto da parede, tímido, dizendo: eu estou aqui, é o meu último tiro, meu último ato de fé. Ou me trouxeram aqui, me trouxeram essa situação, me apresentaram a Cristo, me apresentaram à igreja, me apresentaram ao pastor, me apresentaram aos crentes, me apresentaram a um louvor, me apresentaram a tudo isso que eu estou vendo, mas eu ainda não fui tocado, eu ainda estou sentado, eu ainda estou tímido, eu ainda estou insignificante. Jesus Cristo te diz: levanta-te. Ele te olha, Ele te percebe, e Ele tem uma obra na sua vida. Não pense que você não é capaz, porque não é você, é apesar de você. Para com esse negócio: Deus tem um negócio com fulano, Deus tem um mistério com ciclano, Deus tem uma obra com fulano. Meu irmão, Deus tem uma obra com você. Deus tem algo com você. É com você. Nós sempre pensamos que é para os outros. E a gente diz assim numa palavra dessa: ah, se fulano estivesse aqui. Quando é exortação, que o pastor está, se converte, você tem que se arrepender, não pode ser hipócrita. Aí tem gente que fala assim: por que minha sogra faltou o culto hoje? Não tem isso? Irmão, toda palavra liberada de Deus é para quem está aqui, é para você. Se a palavra fosse para o teu pai, para o teu filho, para o teu sogro, ele estaria aqui. Nós temos que viver o evangelho da enxada, é para mim, e parar de viver o evangelho da pá, é para fulano, é para ciclano. Jesus disse para aquele homem: levanta-te,
E o interessante é que no meio de todos, aquele homem ali, mesmo no seu canto reservado, o canto da vergonha, o canto inóspito, ele se levanta obedecendo a ordem do mestre. Quantas vezes Deus precisa falar conosco para que venhamos a executar aquilo que Ele está falando? Quantas vezes Deus precisa dizer para a gente: ei, faça isso, e a gente: não vou fazer, não vou fazer. Ele disse: levanta-te, cuma, levanta-te. Levantar é impor, tomar uma posição, erguer a cabeça, entrar em um nível de autoridade. Só se levantava para ensinar e todos os alunos ficavam sentados olhando para o mestre, sentados aprendendo. Levantar significa uma categoria de autoridade e de ensino. Ele está dizendo: olha, eu tenho algo grande para essa cidade, eu tenho algo grande para a sua casa, eu tenho algo grande para a sua rua, mas você precisa se levantar. Deus espera que você dê uma resposta a tudo aquilo que Ele está falando para você. O problema é que nós sempre estamos esperando uma resposta de Deus para as nossas indagações, mas Deus está esperando uma resposta sua. Ele fala e você responde sim ou não. Você ouve, agora precisa responder. Diga assim: há uma habilidade em mim. Fala: há uma habilidade em mim. Amém. Toda habilidade que Deus colocou em você, e Ele colocou, você vai ter que prestar contas no dia do juízo dela. Daí vem a palavra responsabilidade, que é responder à habilidade que Deus colocou em você. Por isso que todo aquele que tem uma habilidade e não dá resposta a Deus é irresponsável. Você já viu que nós, irmãos, deixa eu falar uma coisa, você já viu que se a gente fizer aqui algo, vamos fazer 7 domingos, recebendo toda a fortuna de Deus para os herdeiros do Pai, meu irmão, não vai ter lugar, vai ter que quebrar aquela parede lá atrás, porque nós queremos, nós pedimos, nós almejamos, nós queremos as coisas de Deus, mas ninguém quer dar para Deus. E quando eu falo dar, não é a sua finança, o seu dízimo, a sua oferta, a oferta alçada, não, vai muito além disso, porque isso aí são suas primícias, é a sua renda, isso é bíblico, mas eu estou falando do seu tempo, do seu amor, eu estou falando da sua disposição, eu estou falando da sua habilidade, eu estou falando de algo que Deus colocou dentro de você, e que você precisa dar uma resposta aos céus e ao inferno. Aos céus dizendo: eu estou cumprindo a sua vontade, Senhor. Ao inferno dizendo: maior é aquele que está em mim do que aquele que no mundo está. É por medo que às vezes nós não damos essa resposta, às vezes por preguiça. Ele diz: levanta-te. E ele está falando a um homem subjugado, ele está falando a um homem que todos olhavam torto para ele. Ele está falando a um homem que, dentro de um pensamento judaico, arcaico, antigo, quando as pessoas olhavam para ele, diziam o seguinte: de certo, os pais cometeram algum pecado, ou ele já nasceu predestinado ao sofrimento, porque para sofrer assim, para nascer com a mão ressecada, ou então para que algo acontecesse no decorrer da sua vida assim, foi algo muito ruim que ele fez para Deus. Esse era o pensamento judaico, esse era o estigma, a tatuagem, o estereótipo que esse homem carregava durante toda a sua vida. No entanto, ele não deixou de se levantar quando Deus mandou ele se levantar. Quando Jesus disse: levanta-te, ele poderia ter dado 1000 desculpas para Deus: eu não posso, a minha mão é ressecada, eu não posso, o Senhor não sabe da minha história. Jesus, eu estou precisando fazer agora a cura interior,
E a gente vai fazendo tanta... Eu acredito em cura interior, eu não sou contra a cura interior. Mas tem gente que já passou por tanta cura interior que não tem nem mais interior para ser curado. Não, eu tenho que fazer mais uma, porque eu não estou pronto ainda. Não, mas eu tenho que fazer mais uma. Não, mas eu tenho que passar por mais um processo. Ih, pastor, aqui são muitas coisas aqui dentro. Tem muita coisa enraizada. Irmão, joga o Espírito Santo aí, vai aguando, vai jogando água do Espírito, vai jogando água do Espírito, vai jogando água do Espírito, que vai apodrecendo toda a raiz do mal, e você vai sendo cheio do Espírito, meu irmão. Oh, aleluias. E ele disse para o homem: ei, vem para o meio. Não basta se levantar, vem para o meio. Vem para um lugar onde todos possam te ver. Sai do canto, porque às vezes a gente se levanta, mas continua assim. Não, tudo bem, eu me levanto, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. O senhor sabe, eu não quero incomodar. Tá bom, eu vou ficar aqui. Louvar? Não. Abrir uma cela? Para, o senhor está doido? Na minha casa, eu falar de Jesus? A gente quer se levantar e permanecer no canto. Não basta só se levantar. Ele diz: vem para o meio. Vem para o meio. O meio é o lugar de exposição. A gente se expõe às vezes tanta coisa ridícula. E por que não para Deus? Quantas vezes, quando não conhecemos a Deus, fomos expostos a situações de vergonha, e com prazer, tinha gente que bebia, enchia a cara e cantava: eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Eu bebo sim, ia, batia no peito e dizia: eu só paro depois da primeira caixa. E em outras áreas, a gente fazia cada coisa feia e batia no peito com orgulho, como se fosse bonito. E para Jesus? É com você que Deus está falando. E para Jesus? Vem para o meio, lugar de exposição. O meio é o lugar, me desculpe aqui o sentido pejorativo, mas o meio é o lugar dos sem vergonha. Amém? Glória a Deus. É o lugar dos sem vergonha, aquele que não tem vergonha, aquele que não tem medo, aquele que diz: eu estou no meio, seja para honrar o nome do Senhor, ou seja para levar lapada, porque esse é o galardão do profeta. Amém? Glória a Deus, é Deus a quem sabe, mas eu vou ficar no meio, porque eu vou cumprir o meu chamado, aquilo que Deus me falou. Vem para o meio. O meio é o lugar onde todos podem te ver. E no meio, aí foi aonde eu comecei a pirar nessa palavra. No meio, a palavra do Senhor diz que ele começou a olhar para todos que estavam ao seu redor. Haviam pessoas ao redor deles dois. Pessoas ao redor significa sua família, seu vizinho, sua cidade, sua rua. Olhando para todos ao seu redor, o coração dele, a Bíblia diz que Jesus se condoía por causa da dureza do coração daqueles que estavam ao redor. Ei, lá fora tem um monte de pessoas de coração duro, que precisa ser amolecido pela água do Espírito e pela palavra. São os que estão ao nosso redor, mas a nossa mão está ressecada, perdemos a incapacidade de tocar. Nos levantamos, agora estamos no meio, e o que eu devo fazer, pastor? Estende a tua mão. A mão ressecada é a incapacidade de trabalhar com a mente divina, porque mão fala de trabalho,
Mas o trabalho, aonde o trabalho chega, precisa-se ter a mente de Deus e o coração de Deus. Porque senão você pode muito bem trabalhar para Deus sem Deus. Você trabalha para Deus, mas para você também. Deus não quer que você trabalhe para Ele, Deus quer que você trabalhe com Ele. Você não faz a obra de Deus, você é cooperador em algo que já foi estabelecido desde o começo dos tempos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? É Ele quem faz a obra, você coopera apenas. Mas você precisa estar no meio e começar a tocar aqueles que estão ao seu redor. E aí pense comigo, nós ficamos tão egoístas que não tocamos mais ninguém, queremos tocar somente a nós mesmos. Tá bom, se eu estou indo para a igreja, se eu estou recebendo uma palavra, se amanhã eu acordo, vou para o meu emprego, eu vou receber o meu salário, a minha vida está boa, Deus tem me abençoado, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha esposa, está tudo bem com o meu filho, o que eu quero mais? Domingo eu estou na igreja, domingo eu ouço uma palavra, está tudo encaminhando, quando tem um evento eu participo, meu Deus, que vida maravilhosa, como eu sou abençoado. Me desculpa eu te falar isso, não é ser abençoado. Ainda que você venha ganhar de Deus um carro toda semana, ainda que você saia daqui com uma percepção do Evangelho cheio do Espírito, falando em línguas e profetizando, isso não é ser abençoado, você apenas foi beneficiado. Tudo aquilo que chegando a você, morre em você, fica com você, tem a capacidade de virar maldição, ainda que você venha pensar que é bênção. Bênção é tudo aquilo que chega até você e tem a capacidade de frutificar na vida de alguém. Bênção é tudo aquilo que chega até você e não para em você, que não faz de você uma represa, mas faz de você um manancial, um rio que flui e que abençoa, que percorre a sua rua e que entra nos saguões, que entra nos porões, melhor dizendo, das casas e vai começando a inundar a vida de todo aquele que está à sua volta. Isso é um verdadeiro avivamento. Avivamento não é quando eu pulo aqui, quando eu ouço uma palavra boa, não é quando eu me encho do Espírito, uau, quando eu começo a cair no chão. Isso não é avivamento e nunca será. Um avivamento genuíno, ele vem marcado por um arrependimento genuíno. Ele gera uma consciência, o avivamento gera uma consciência cristã. E a igreja começa a se mover, e a igreja começa a se alinhar com o coração de Deus, e começa a ter um papel relevante na sociedade, porque antes já houve um renovo. É preciso sim que eu me encha do Espírito, isso é um renovo espiritual. Depois há um despertamento, e quando esse despertamento acontece, que não é mais individual, é coletivo, é igreja se movendo, aí o avivamento vem, porque Deus opera na unidade. É quando nós começamos a tocar, e começamos a viver com propósito. A igreja tem vivido com um propósito de ser edificada e abençoada. Mas o propósito da igreja não pode ser esse. O propósito da igreja sempre foi abençoar. Por isso que no começo do culto, quando nós oramos e meditamos no Salmo 122, e ele diz: eu vou orar por Jerusalém, que haja prosperidade em Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Eu oro por prosperidade para a minha cidade, por causa dos meus amigos que estão lá. Ele diz: eu oro pela paz na minha cidade, por causa dos meus amigos que estão lá. Em todo o tempo ele diz: eu oro pela paz e pela prosperidade, por causa dos meus amigos que estão lá. Ele está dizendo: olha, eu estou intercedendo pela minha terra, para que todos aqueles que estejam lá vejam quão grande é o Senhor que eu conheço. Não é uma mentalidade egoísta, é uma mentalidade que não é uma mentalidade que diz para mim, é uma mentalidade que diz: eu preciso tocar na vida de todos aqueles que estão à minha volta.
Eu preciso tocar. Nós estamos no segundo mês de 2017. 30 e poucos dias já se passaram. Quantas vidas você tocou? Quantas vidas nós temos tocado? Já daqui a pouco vai encerrar o primeiro bimestre. E quantas vidas nós temos tocado? Nesses 60 dias que se seguirão até o final de fevereiro, o começo de março. Quantas vidas? Será que nós estamos apenas preocupados com os nossos negócios? Com a minha vida? Com a minha capacidade ou com a minha incapacidade? Dwight Little Moody diz o seguinte: se você é salvo e vai para o céu e não vai levar ninguém para o céu com você, então não é para o céu que você está indo. Porque todo aquele que conhece o céu, todo aquele que experimentou a salvação, quer que aqueles que estão à sua volta experimente da magnitude que ele também está experimentando. Mas pastor, o senhor não conhece a minha família, o senhor não conhece meu pai, o senhor não conhece a minha mãe. Eu posso não conhecer, mas eu conheço a um Deus que tudo pode, que tudo faz, que para ele nada é impossível. Vamos parar com esse negócio. É muito difícil, eu não tenho tempo. Se você não for senhor do teu tempo, o tempo será o seu senhor. É muito difícil, a Bíblia jamais disse que seria fácil. Nós queremos facilidades aonde Jesus não declarou facilidades. Ele se levantou, veio para o meio, e Jesus disse: estende a sua mão. Estende a sua mão. Mostra para todos aqueles que estão olhando a sua fé. E o que me chama a atenção é que Jesus não tocou naquele homem. Jesus não tocou. Jesus não orou por ele. Jesus não cuspiu como ele fez com o cego. Jesus não pegou um óleo ungido e melou o braço daquele homem de óleo. Jesus não rodopiou. Jesus não falou uma dúzia de palavras e disse: agora vai. Não. Jesus apenas deu uma ordem àquele homem: estende a sua mão. Nós queremos algo extraordinário quando apenas é preciso uma palavra para que o milagre aconteça. Mas Deus não falou comigo. Como que Ele não falou? Está aqui. Nós queremos que Deus desça e fale. Uma vez lendo o livro, se eu não me engano, a autoridade espiritual do crente, se eu não me engano era esse livro. Uma mulher entrou no escritório do pastor com seu marido, com todo tipo de características de esquizofrenia. Porque essa mulher queria tanto ouvir a voz de Deus, 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 que ela ficou louca. E o Espírito Santo começou a ministrar o coração daquele pastor no gabinete, e ele disse: a sua esposa, ela quer ter uma experiência com Deus que é mística, e não sobrenatural apenas, mas é algo que ultrapassa essa barreira, e isso está deixando ela louca. Deus, Ele tem falado com ela de diferente maneira, agora ela é que não tem visto. Às vezes nós somos assim, enlouquecemos, queremos que Deus, não, eu vou, mas vai vir um anjo e vai me dizer, porque a gente olha o anjo falando com Gideão, a gente olha o anjo falando com Abraão, a gente olha o anjo falando, Deus falando com Moisés. Ei, Deus já falou. Quando Jesus Cristo disse: ide pregar e fazer discípulos, é com você, é conosco. E Ele deixou o Espírito Santo dentro de você, que te convence, que eu tenho certeza que nessa hora está falando essa palavra, eu preciso colocar em prática.
O problema não é o que você ouve. O problema é se você está dando resposta ou negligenciando aquilo que você tem ouvido. Estende, ele só deu uma ordem: estende a sua mão. Qual a área da sua vida que está atrofiada, que precisa ser estendida por uma ordem de Jesus? Ele diz para este homem: estende a sua mão. Mas na sua vida, pode ser, a mão pode representar outra coisa. Pode ser, fale mais de mim. Pode ser, seja mais amoroso. Pode ser, seja menos irado. Pode ser, seja menos rancoroso. Pode ser, perdoe mais. Pode ser, seja desinibido, não seja tão tímido. Talvez a mão seja qualquer uma dessas áreas, mas ele diz: estende. Eu estou dando uma ordem: estende, mostra para mim, porque vai ficar sã. Porque quando ele estendeu a mão não ficou estendida, dura, porque poderia estar ressecada, estendida e dura, mas se tornou sã. A Bíblia diz que ela se tornou sã. E aquele homem, eu imagino, novamente com a capacidade de tocar, de abraçar os seus amigos, ou talvez a sua família, se ele tivesse, de manusear, de trabalhar, de fazer tudo aquilo que ele não podia fazer antes, de poder trazer o sustento para a sua casa, de poder acenar, de poder tocar, de poder dizer bom dia, boa noite, boa tarde, como é bom estar com você, de poder abraçar. O abraço tem um poder relevante. Todas essas áreas que estão atrofiadas da nossa vida são áreas que vão causar impacto na vida de alguém e na nossa também. Agora basta cumprirmos aquilo que Deus falou: estende, estende. Eu não sei, isso é entre você e Deus, mas Deus só traz uma palavra para que pelo menos um par de ouvido venha a ouvir. E ele diz: estende a sua mão. Eu gostaria de orar por você, que nessa noite, talvez alguma área da sua vida você tenha sido indiferente, dizendo: eu vou ficar aqui, me deixa aqui, Deus. Ele está dizendo: estende a sua mão. Ele está te dando uma ordem: estende a sua mão. Quando ele disse: levanta-te e vem para o meio, o homem não discutiu. O homem não ficou pensando: será que eu vou, será que eu não vou? Ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Porque Jesus conhecia a dureza do coração de todos que estavam à sua volta, mas o homem não conhecia. O homem não sabia. Ele não ficou pensando: ai Jesus, deixa eu ficar aqui no cantinho, no meu cantinho aqui, que tá bem, estou sem incomodação nenhuma. Esse homem vai me chamar, não vai prestar esse negócio. Eu já estou num canto aqui especial, eu já sou desprezado. Ei, ele se levantou e foi até onde Jesus mandou. Gostaria de orar por você. Se coloque de pé. Oh Jesus. Gostaria que você viesse à frente. Você que sentiu: não, eu preciso estender a minha mão. Eu preciso. Existem áreas da minha vida que eu tenho que deixar Deus fazer. Amém. Glórias a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluias. Pode vir mais à frente. Aleluias. 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 Aleluias.
Aleluia, aleluias, aleluias. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, todos que aqui estão, todos, ó Senhor Deus, que se dispuseram, ó Pai, que entenderam e compreenderam a dimensão daquilo que o Senhor falou a eles. Ó Pai amado, em nome de Jesus, toca, ó Senhor Deus, ó Pai, que toda